Aí, boa tarde, mais um clube. Hoje, 3 de fevereiro. Vamos falar um pouquinho aí sobre algum tópico, pegar um tópico novo, falar sobre inteligência artificial, mais o que vem bombando nas mídias aí, falando um pouquinho sobre ChatGPT. E também aproveitando aqui, só comentando um pouquinho, semana passada nós falamos sobre a parte que tem de IA dentro do próprio. Ouvir maiores explicações em detalhes, mas basicamente nós temos três tópicos, né, ali dentro do ServiceNow. Quando tem a busca, quando tem um workflow e também quando ele vai interpretar aí a linguagem natural. E aí nós temos aí o Daniel que apresentou semana passada. Se você quiser falar um pouquinho, Daniel, fique à vontade, por favor. Beleza. Obrigado, Macu. Boa tarde, pessoal. Como o Macu comentou, né, a gente falou em mais detalhes de cada uma dessas funcionalidades aí que vocês estão vendo, né, os produtos da ServiceNow. Sobre inteligência artificial, isso a gente falou na semana passada, mas só dando uma recapitulada, né, falando um pouco de maneira geral de como o ServiceNow vê a inteligência artificial, são justamente esses três pilares, né? Como que a gente consegue aproveitar isso dentro da plataforma ServiceNow, né? A gente usa de maneira para providenciar experiências inteligentes, automações inteligentes, e no final a gente chega para um escopo onde você tem esses resultados e consegue avaliar para otimização dos processos, né? Então, a gente tem uma capacidade dentro da plataforma do ServiceNow muito grande para atingir esses três pilares, né? Conseguir atender melhor das experiências, melhor nas automações e já conseguir fazer toda a estrutura de planejamento para otimização desses processos. E assim a gente vai num ciclo de crescimento constante. Mas isso é um papo falando do ServiceNow em si. A gente sabe que qualquer plataforma, qualquer coisa que a gente quiser fazer uma evolução, não basta a plataforma conversar só com ela mesma, né? Só ficar dentro do seu próprio ambiente, né? E aí é por isso que a gente falou de conversar um pouco hoje sobre o chat GPT, justamente porque a gente consegue integrar o ServiceNow, por exemplo, né, com essa inteligência do chat GPT, para justamente elevar ainda mais a qualidade das nossas entregas o que que a gente consegue explorar dentro desse universo todo da inteligência artificial. E aí o Rafa ele preparou algumas coisas para poder mostrar pra gente. Acho que só para quem não sabe, acho que separou alguns slides pra gente falar um pouco do que é esse chat GPT, né? Para caso alguém não saiba o que é. Exatamente. Na inteligência, né, vou trocar aqui um pouquinho, basicamente o chat é uma conversa ali, né? Você vai ver aí, o Rafael vai apresentar ao vivo ali, né? Ele vai fazer uma conversa, ele vai escrever alguma coisa ali, ele vai responder, é quase como nós falamos, por exemplo, em ServiceNow, a gente fala na barra do Google. Imagina que provável que nos próximos anos nós vamos parar de ir numa barra do Google, assim, no chat, de repente você vai estar no próprio WhatsApp, que nós usamos muito aqui no Brasil, né? Ou qualquer outro lugar que você possa. E como o Daniel disse, talvez tudo isso vai estar integrado. Imagina que você vai estar lá dentro do banco e vai perguntar que hora é em algum lugar. Não sei se alguém pergunta isso, ou como vai ser a previsão do tempo amanhã. Talvez você vai perguntar isso no site do próprio banco e ele vai te responder. É uma coisa que não tenha nada a ver, né? Estou falando isso justamente pela integração que o Rafael comentou. E como tudo isso funciona, né? Para quem conhece aí o que se chamava de inteligência artificial antigamente. A gente continua dando esse nome, mas o nome já foi alterado também. Nós temos até quem assiste aí a podcasts, já falamos sobre isso também. Os nomes estão se alterando, mas está devagar, ainda chamamos de IA, mas não é tão bem aceito esse conceito. Mas, enfim, essa é outra história. E o que nós falamos bastante eu entro com a informação, ele vai me responder. Só que também aquela informação que você entra e ele não tem resposta, ele vai aprender. É isso que estão nessas imagens aqui, tá? Aí, com esse aprendizado de máquina, na próxima vez que alguém perguntar, ele vai trazer uma resposta assertiva para você. E qual que é esse diferencial todo que nós estamos tendo, esse boom, que nós estamos conversando bastante? Por que que nós estamos trazendo esse assunto? É, só para todo mundo ter uma noção, não sei quem viu aí, quem anda acompanhando, mas
Teve o boom, né? Até ali o Lença teve o boom, né? O pessoal colocando foto adoidado aí nas redes, mostrando as fotos alteradas como figuras, a própria foto como figura. Mas se você olha os grandes booms de mercado que teve de usuários, o ChatGPT teve uma ascensão assim impressionante, né? Foi em poucos dias. Então dá para ver aqui, por exemplo, o que o Instagram levou 75 dias para conseguir, o Spotify 150, o Chat fez em 5 dias, esse mesmo boom. É, para quem não gosta muito de gráfico, eu trouxe uma outra imagem aqui também para ter ideia, um comparativo com outras redes. Por exemplo, ali o Facebook, é muito uma rede mais usada no mundo inteiro, levou 10 meses. O ChatGPT levou 5 dias. Lógico que é outra época, outro contexto, mas a ascensão é impressionante. Quanto mais recente, porque eu estou falando outro contexto, porque quanto mais recente, hoje em dia as redes estão mais ativas, as pessoas estão mais em contato, e isso realmente é outro contexto e é o que muda e é o que nós temos que ir em busca. O que eu estou querendo dizer? Por que que nós estamos apresentando isso? Justamente por conta disso. O tempo faz diferença, o tempo é assertivo, o tempo que nós vamos chegar é, a efetivar essas integrações e estar ali dentro da nossa conversa. Estou falando mais especificamente de ServiceNow, como a gente vai chegar no chat GPT e estamos fazendo isso hoje. Para ter uma ideia, quando a gente fala em mercado, trouxe aqui algo fora do contexto de tecnologia, mas que tem a ver com o nosso trabalho, óbvio. O mercado está aí e é esperado aí para 2027 quase 50 bilhões de dólares em torno de inteligência artificial, né? Só falando para quem não conhece, o NLP lá é o linguagem natural, tá? É a mesma coisa, é uma outra sigla, mas a interpretação do NLU é a mesma coisa. É o processamento em vez de a interpretação. Nós estamos falando da mesma coisa e o como nós vamos interpretar isso, como isso vai vir e o quanto isso vai nos atingir. Eu trouxe justamente isso aqui. Acho que um valor, o investimento que as empresas estão, o que a empresa busca, o que ela está querendo fazer hoje e não daqui 30 anos, né? O que nós já podemos fazer hoje com o ChatGPT e assim nós podemos mostrar hoje o que é realmente o futuro. Rafael, pode compartilhar aí, por favor? Beleza, tá me escutando? Sim. Beleza, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá, então. Então, Eu estou vendo. eu vou trazer... Beleza, todo mundo vendo, né? Então, eu vou trazer aqui para vocês um exemplo real aí, um cenário onde a gente pode estar aplicando o ChatGPT, né? Então, eu fiz uma integração com o ChatGPT e aqui eu queria passar um overview para explicar mais ou menos qual que é a ideia por trás disso, né? Dessa simulação, dessa demo. Então, esse aqui é o portal que a gente tem hoje. É um portal de serviços onde o usuário ele precisa, muitas vezes, saber qual item de catálogo ele precisa utilizar para fazer a solicitação, ele precisa navegar dentre todas as categorias, os itens e etc. Então, aqui é mais ou menos esse processo que ele faz para conseguir abrir o chamado e ter a solicitação atendida. Ou ele pode vir aqui na barra de buscar e digitar o que ele precisa e vai ter algumas sugestões aqui, por exemplo, e-mail. Né? Vai ter algumas sugestões baseadas em tags, né? Então, tem toda uma estrutura que precisa ser feita antes para poder trazer aqui as opções para ele. Então, como eu preparei essa demo? Essa demo aqui é mais ou menos mostrando o futuro, né? Imagina a capacidade da IA de, sendo treinada, a capacidade que ela tem de classificar sozinho o tipo de solicitação, se é um incidente, se é uma request, e também até mesmo bloquear e barrar o usuário caso ele esteja pedindo algo muito fora do padrão, né? Então, aqui eu preparei alguns exemplos onde vou digitar aqui, preciso de acesso no banco de dados. Então, só aguardar um pouquinho o processamento. Pronto, aqui é a resposta do chat GPT. Então, o seu ticket foi aberto
solicitação de TI. Em nenhum momento eu falei que era solicitação, não dei nada a entender. Então, ele entendeu o contexto, que é um acesso ao banco de dados, e ele criou essa resposta, né? A solicitação de acesso ao banco de dados ao sistema XPTO. E isso aqui foi aberto o ticket com base nessa descrição que ele criou. Então, eu tenho alguns outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, meu e-mail está com problema. Então, em vez de eu fazer aquele processo antigo de buscar um item e etc., aqui, simplesmente eu digito o meu problema e ele faz todo o processo por trás. Agora, o mais legal aqui, ó, vou trazer aqui um outro exemplo. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Tá em russo isso aqui, Ô, Rafa, entendeu? Pode falar. desculpa te interromper, só rapidinho. Em vez de ser esse campo de texto aí, podia ser um WhatsApp, por exemplo? Poderia ser um WhatsApp, é que isso aqui é o payload que eu recebi, eu já dei o output aqui direto, mas a gente poderia usar o próprio chat do ServiceNow, que tem um chatbot, Mas poderia por que que integrar eu com o pergunto? WhatsApp também, Eu acho que se a gente pensa numa integração com o WhatsApp, seria mais legal ainda. Por quê? dá para fazer também. Hoje o ser humano está sofrendo um overload de multicanalidade. O que que eu quero dizer isso? Exato. Cara, a gente tem muitas fontes, portais, lugares de pesquisa, tal, não sei o quê. Então, se a gente Exatamente. começa a concentrar num lugar só, acho que é interessante. Mas legal, era só para saber se dá para integrar Exatamente. só. Não, isso que Ô, você Adamiak, falou... Pode falar. Adamiak, só para você ter uma ideia, a Microsoft está começando a integrar o próprio Windows como um todo com esse chat GPT, tá? No final, assim, ele vai estar totalmente integrado, você vai chegar na busca lá, vai digitar isso e ele já vai fazer tudo isso, sem precisar estar entrando no portal, tudo mais. E isso, a Microsoft está fazendo isso, os outros, consequentemente, todos os outros sistemas operacionais devem fazer. Legal. Exato. Inclusive, o que o Luciano comentou aqui é uma dor minha. A gente, aqui dentro da corporação, tem diversos portais, né? E por que não utilizar uma inteligência artificial em vez de eu entrar num portal, descobrir um caminho, abrir um PDF, já trazer essa resposta ali na hora, seja no WhatsApp, seja no Teams, ou até mesmo numa barra de busca, né? Então, aqui um outro exemplo que eu trouxe foi basicamente um texto em russo. Vamos descobrir o que está escrito aqui, e ele vai interpretar e pronto. Foi aqui a solução para o erro da tela azul no computador. Então, aqui está escrito basicamente que o meu computador está mostrando uma tela azul, né? Então, ele consegue identificar, fez a tradução e já conseguiu direcionar ali um ticket para a resolução do problema. Então, Ele assim... identificou que você está em português, né, Rafael? Porque eu pedi para sempre retornar a resposta em português. Ele poderia trazer em qualquer outra linguagem. Mas o ponto aqui eu consigo abrir um canal de comunicação entre uma pessoa que não fala um idioma e outra pessoa que fala um outro idioma diferente daquele e não entende nada. Entendeu? Eu consegui abrir um chamado com um contexto correto ali, no caso, e aí essa pessoa que vai fazer o atendimento, ela consegue responder na língua dela, seja nos comentários dentro do chamado, e eu colocar ali um chat GPT para interpretar, traduzir e colocar ali uma barrinha escrito no idioma de origem, no caso russo. Então, aqui as possibilidades são inúmeras de aplicações com chat GPT. E aqui foi só mais um exemplo que eu trouxe aí para a gente conseguir ver na prática, né, como que funciona.